E a Ariane Bittencourt já começa trazendo para a gente notícias sobre o filho 03 do ex-presidente Bolsonaro. Ari. Pois é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciou em um vídeo gravado nos Estados Unidos que vai pedir licença do cargo e ficar no país norte-americano. Eduardo disse que só volta ao Brasil quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, for punido pelo que ele chamou de abuso de autoridade. Vamos acompanhar um trecho da fala do deputado. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Que história, hein, Ariane Bittencourt? O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho 03 do ex-presidente, recebeu 700 mil votos nas últimas eleições, em 2022, quando foi reeleito. Sim. E agora está anunciando essa licença de 4 meses, não é isso? É isso aí. Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia ao longo do dia de ontem. E nesse vídeo, Bolsonaro, ou melhor, Eduardo Bolsonaro, criticou a demora do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em se manifestar a respeito da apreensão de seu passaporte, que foi pedida por deputados do PT. Horas depois desse vídeo ir ao ar, Gonet se manifestou contra a apreensão do passaporte, ou seja, de forma favorável a Eduardo. Alexandre de Moraes, depois disso, acolheu a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que não identificou uma causa justa para abrir uma apuração contra o filho do ex-presidente. Moraes, então, acabou determinando o arquivamento da notícia-crime que foi apresentada pelos deputados federais Lindbergh Farias, do PT do Rio, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que acusava Eduardo Bolsonaro de cometer crime de lesa-pátria ao supostamente articular junto a congressistas norte-americanos uma ofensiva contra o STF. Em entrevista, o deputado disse não ter voo de volta para o Brasil e que deve pedir asilo político nos Estados Unidos. Desde o começo do atual governo Lula, os parlamentares da base do ex-presidente Bolsonaro têm se engajado em uma espécie de campanha internacional, sobretudo nos Estados Unidos, para tentar mostrar a estrangeiros que o Brasil estaria vivendo uma ditadura, com o ministro Alexandre de Moraes sendo aí a figura do principal vilão. Essa medida foi tomada após o parlamentar não conseguir o comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, posição que seria ocupada por ele, era essa a especulação, e que agora deve ficar com Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Ari, o nosso produtor CD Silva entrou em contato aqui em Brasília ontem com a assessoria de imprensa da Câmara e chegou a seguinte informação: até o início da noite de ontem, a mesa da Câmara não tinha recebido oficialmente o pedido de afastamento do Eduardo Bolsonaro. É importante a gente dizer isso para o nosso ouvinte, porque do ponto de vista concreto, o que nós temos até agora é um vídeo do deputado dizendo que vai se licenciar. Mas tem todos os trâmites. Exatamente. É uma aposta, do ponto de vista político, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, Ari, porque pode dar certo e pode não dar certo. O que é o pode dar certo na cabeça do Eduardo Bolsonaro? É ele se afastar do mandato, ser, digamos assim, incensado pelos seus eleitores no estado de São Paulo e virar essa voz da direita, do bolsonarismo, lá nos Estados Unidos de Donald Trump, anunciando internacionalmente tudo aquilo que eles consideram a ditadura brasileira em razão das atitudes e dos gestos e decisões do ministro Alexandre de Moraes. E pode dar errado no sentido de isso não reverberar, ele ficar afastado das atividades políticas e ainda ter parte do seu eleitorado que o encare como alguém que abandonou o mandato e que até mesmo está fugindo da sua obrigação parlamentar. É uma aposta. A gente soltou agora há pouco um trechinho
do que disse o Eduardo Bolsonaro nesse vídeo que ele publicou ontem. Se você acompanhar, ouvinte, o vídeo inteiro, porque a gente não vai aqui colocar você para ouvir 4 minutos do Eduardo Bolsonaro, o vídeo tem quase 4 minutos, mas ele deixa muito claro ali que ele não está 100% seguro do que ele está fazendo. Sim. O mínimo de análise de discurso faz a gente perceber que ele está fazendo uma aposta, e se essa aposta na cabeça dele vai dar certo ou não, a gente só vai saber nas próximas semanas, quiçá nos próximos meses, Ariane. E é importante também esse ponto que você traz sobre a Comissão de Relações Exteriores, porque o Eduardo Bolsonaro estava pleiteando, junto ao seu partido, o PL do Valdemar Costa Neto, essa vaga de presidente, mas estava tendo dificuldade para costurar isso nos bastidores. E aí, alguns acreditam nos bastidores de Brasília que isso também possa ter influenciado na decisão do Eduardo de se mandar do Brasil e fincar os pés pertinho da Disney, Ari. Pertinho da Disney. Inclusive, ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui em Brasília, lá no Senado, e ele comentou essa decisão do filho dele. Disse que o parabenizou pela coragem, que foi um momento difícil, que vai ser difícil para ele ficar longe do filho, dos netos, da esposa do Eduardo Bolsonaro, mas que lá, nos Estados Unidos, ele teria mais chance de lutar pela liberdade de todos no Brasil. Aí ele continuou dizendo que no Brasil qualquer coisa virou atos antidemocráticos. Até uma pessoa importante do governo, palavras de Bolsonaro, disse há pouco tempo que atacar uma instituição é atacar a democracia. Então foi um trecho da fala do ex-presidente que reverberou ontem, depois que ele foi questionado sobre essa decisão do Eduardo Bolsonaro. Reverberou ontem e vai continuar reverberando hoje, por isso que a gente traz como destaque para você aqui nessa abertura desse nosso Nova Manhã de hoje, quarta-feira, 19 de março. Ari, o ex-presidente Bolsonaro, só para a gente concluir esse assunto, fala em coragem, mas ontem já surgiram vários memes aí nas redes sociais, lembrando uma frase do Eduardo Bolsonaro de anos atrás, que era preciso apenas um cabo e um soldado para fechar o Supremo, lembra disso? Eu lembro. E agora o Eduardo Bolsonaro está demonstrando aí essa coragem, ironicamente, na cabeça daqueles que são contrários ao bolsonarismo, né? A gente está vendo esses memes surgindo aí de ontem para hoje, perguntando cadê o corajoso que foi para os Estados Unidos e está abandonando o mandato. É uma grande briga política que vai se desenrolar também aí pelos próximos dias e próximas semanas. A gente vai acompanhando 6h42.